Campanha, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma vez sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Estamos hoje numa primeira noite de campanha, que serão 7 semanas, 7 quinta-feiras, quintas-feiras. E eu creio que o Senhor fará coisas maravilhosas no nosso meio, amém? Então o tema da nossa campanha é Destruindo Fortalezas. E o que é uma fortaleza, Quando se fala de uma fortaleza, a gente talvez não tenha muita ideia. Mas quando a gente olha aqui para os textos bíblicos, fortaleza era aquelas cidades extremamente fortificadas por muralhas muito altas, onde que o exército ficava sobre esses muros, as carroças, do exército ficavam ali. Muralha significa isso, algo muito forte, algo praticamente indestrutível. Mas eu creio que o Senhor trouxe você esta noite aqui para ver essa muralha ser destruída essa noite, amém? Você toma posse dessa palavra, estamos juntos. Então viva o sobrenatural do Senhor, que você possa receber, não da minha parte como homem, mas que você receba da parte do Senhor essa noite, amém? Eu gostaria que a igreja, por favor, abrisse a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13, Números capítulo 13, eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra e depois nós vamos orar. Amém? Números capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos. Amém? Estamos juntos? A palavra do Senhor nos fala: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então, o Senhor agora pega príncipe de cada tribo, e o Senhor vai mandar eles agora até a terra de Canaã. Eles, como espíritos, vão entrar na terra prometida. E ali o Senhor vai pegar, e a palavra do Senhor vai falar ali, de cada tribo, quem está sendo escolhido ali. No versículo 6, a palavra nos diz: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então, Caleb foi escolhido da tribo de Judá. Versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Esse Oséias aqui, ele é chamado de Josué, tá bom? Por Moisés. Lá no versículo 17, a palavra continua. Então, eles foram escolhidos e eles vão entrar na terra, vão espiar a terra, vão ver tudo que tem ali. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Depois, aí no versículo 23, por favor, 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Será que essa terra realmente era boa? Olha o tamanho do cacho de uva. 2 homens agora colocaram esse cacho de uva numa vara e trouxeram esse cacho. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo do ramo da vide e um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, aqui é Cádiz Barneia. Deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra.
Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, repita comigo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subimos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, novamente, porém, os homens com quem ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui. Feche seus olhos, nós vamos orar pela campanha e nós vamos orar pela palavra. Se você quiser, coloque sua Bíblia sobre a sua cadeira. Feche seus olhos agora. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, primeiramente, por essa primeira noite, ó Deus, de campanha, Senhor, onde nós, como igreja, nós destruiremos as fortalezas. E hoje, Senhor, nós destruiremos as fortalezas do medo, Senhor. Pois foi o medo, Senhor, que impediu deste povo, Senhor, de experimentar das tuas maravilhas, Senhor, na terra prometida. Senhor, que o Senhor agora nos guarde, ó Pai, durante todo esse tempo de campanha. Que o Senhor nos fortaleça, Pai Todo-Poderoso, que nós possamos sim ver, Senhor, as Tuas maravilhas. E desde já nós declaramos e decretamos que durante todas essas 7 semanas, ó Deus, de campanha, o Senhor estará à nossa frente. Sim, Pai Todo-Poderoso, durante todo esse tempo de guerra, Senhor, de batalha, o Senhor estará à nossa frente. E sim, Senhor, nós sairemos desta batalha. Nós derrubaremos, Senhor, essas muralhas, Senhor Jesus, essas fortalezas, porque o Senhor já nos deu a vitória. A vitória já está sobre as nossas mãos. Então o Senhor nos guarda, nos protege, nos dê discernimento, ó Deus, em nome de Jesus. E desde já nós repreendemos todo espírito, Senhor, demoníaco, Senhor, que tentar agir contra as nossas vidas durante esse tempo de campanha. Todos eles estão agora, Senhor, derrubados, eliminados, Senhor, paralisados em nome de Jesus. Que batam em retirada, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus. Porque nós declaramos que em Ti nós somos mais que vencedores. Senhor, a Tua palavra hoje está aberta. Nos ministra, Senhor. Abre o céu sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus. Eu já declaro que todo espírito de medo, se alguém entrou aqui essa noite com medo de qualquer coisa, que esse espírito imundo bata retirado agora em nome de Jesus. E nós declaramos diante disso, Senhor, a Tua vitória. Senhor, me usa aqui. Pai Todo-Poderoso, que os Teus filhos não ouçam, Senhor, a voz do pregador, mas que nesta noite eles possam ouvir, Senhor, a Tua doce voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Aqui nós vamos começar essa campanha, né, de 7 semanas destruindo fortalezas. E hoje nós vamos destruir as fortalezas do medo. Quando nós lemos esse texto, o medo foi o que impediu esse povo de avançar e de realmente não apenas ver, mas tomar posse daquilo que já tinha sido declarado lá a Abraão. Quando a gente vai olhar lá em Gênesis, a gente vê que o Senhor agora, Ele pega e decreta isso sobre a vida de Abraão. E depois o Senhor vai falar isso a Isaac, a Jacó, que era o quê? A terra prometida, Canaã. E eles estão agora diante deste lugar. Eles estão lá no deserto de Parã. Eles estão lá em Cades Barneia. E agora o Senhor vai pegar 12 homens. Olha, não era qualquer homem. Eram príncipes das tribos. E envia eles agora para ver a terra prometida. E o texto a gente já conhece, que esses homens eles falam mal ali da terra. Este povo que estava ali em Parã, não era qualquer um. Eles já tinham visto muitas maravilhas do Senhor.
Lembre-se, eles eram escravos, eles ficaram no deserto 430 anos como escravos. Meus irmãos, 430 anos, eu estava estudando a palavra essa semana, a média de vida de um escravo nesse tempo aqui era de 30 a 35 anos. Geralmente 35 anos quem trabalhava dentro do palácio, quem servia o rei. 30 anos aquele que realmente estava trabalhando no trabalho forçado. Se a gente pegar 430 e dividir por 30 anos, vai dar aproximadamente 14 gerações. Imagine você, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, até a 14ª geração sendo escravos. Então a escravidão se tornou algo geracional. E a única coisa que o escravo tem é medo. Ele tem medo do quê? Medo de morrer. Ele não sabe a hora da morte dele. Ou ele vai morrer de trabalhar, ou por doenças, ou ele vai morrer se ele fizer alguma coisa perante Faraó, ou ele vai morrer para servir de sacrifício. Essa era a vida deles. Mas esse mesmo povo viu coisas maravilhosas, porque quando o Senhor tirou eles lá do Egito, eles viram as 10 pragas, lembra? Eles viram a morte ali dos primogênitos, eles saíram com ouro daquela terra, com tudo aquilo que eles poderiam levar. Andando no deserto, o Senhor cobriu eles com a nuvem. Eles viram isso, coisa que nós não vimos. O Senhor cobriu eles com a nuvem durante o dia e era coluna de fogo durante a noite. Eles provaram do maná ali no deserto, codornizes. Viram a água, a rocha soltando água. Quantas coisas essas pessoas viram ali. E uma coisa também que eles viram lá e eles fizeram foi a construção do tabernáculo, lembra? Eles viram a manifestação do Senhor no meio deles. E agora eles estão vendo, estão vendo a terra prometida. E tudo aquilo que tinha nela. A palavra que no começo falei, né? Os cachos de uvas, imagina o tamanho desse cacho de uva. Das romãs, dos figos, e tudo aquilo ali que tinha. E eles mesmos falaram, olha, verdadeiramente, esta terra é uma terra que emana leite e mel. Então, olha só, um dia foram escravos, e um dia eles estavam entrando aonde? Lá na terra prometida. Só que eles não avançaram, eles não foram além, porque tinha algo, meu irmão, que o escravo, ele leva com ele, que é o medo. E nós, como cristãos, nós talvez, em muitas áreas da nossa vida, nós estejamos sofrendo com isso, com medo. Eles já não eram mais escravos, mas estavam se comportando diante daquela situação como o escravo. Lembre-se, 14 gerações vivendo através do medo. E agora, entram na terra prometida, vê as maravilhas da terra prometida, e eles não avançam. E eles não avançam porque tinha algo que estava no meio deles, que era o espírito do medo. E tem muito crente que está na igreja, caminha com o Senhor, e ainda sofre com esse espírito, com o espírito do medo, que impede eles de avançarem. Mas, meu irmão, hoje começa essa campanha, e nós vamos destruir as fortalezas, amém? Como igreja, e hoje nós vamos destruir as fortalezas do medo. Fala para o teu irmão, hoje, você vai destruir as fortalezas do medo. E por que nós devemos destruir essas fortalezas? Amém? Por que nós devemos destruir na nossa vida? Será que realmente ainda existe medo em alguma área da nossa vida? Olha, eu posso dizer que sim, que existe sim. Mas para que isso realmente possa acontecer, para que a gente possa destruir as fortalezas da vida, as fortalezas do medo, nós como igreja nós vamos aprender algumas coisas hoje. Porque o que o Senhor quer é que você viva as promessas dele sobre a tua vida. Meus irmãos, essa pregação aqui não vai ser nada de autoajuda. Não vai ser como as igrejas só pregam, né? Vitória e tudo mais. Mas nós estamos olhando para a palavra de Deus, porque a palavra aqui, o Senhor prometeu para eles algo. O Senhor fez uma promessa da terra prometida, para eles viverem um extraordinário. E eu creio que o Senhor tem esta noite, isso para nós também, para a gente viver o extraordinário. Mas para a gente viver o extraordinário do Senhor, a gente tem que entender que o medo, ele impede a gente de avançar em muitas áreas. Da gente seguir
diante das coisas que o Senhor está dando para nós. E o medo, ele nos limita em várias áreas. Então, durante essa ministração, eu quero que você olhe para a tua vida. Não lembre talvez do teu irmão, que você fala assim, nossa, ele tem medo disso, tem medo daquilo, mas que você olhe para a sua vida. E o medo realmente, ele nos limita em várias áreas. E eu gostaria de falar que o medo, ele limita a nossa visão. O medo limita a nossa visão. Imagina, não é os meus olhos, é aquilo que eu vou ver, aquilo que eu estou vendo. O medo limita eu enxergar aquilo que Deus já preparou para mim. E o medo, ele acaba realmente fazendo isso com aquela pessoa que tem medo. Quando nós olhamos para o capítulo, lá de Números, capítulo 3, no versículo 27 e 28, a palavra fala assim: relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste. Eles foram lá, eles viram a terra, eles estavam lá, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Uau, eles trouxeram um fruto, eles falaram que aquela terra realmente era boa. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Olha o que o medo fez com eles. Olha o que esse espírito fez. Por isso que nós estamos aqui essa noite, e nós vamos derrubar essas muralhas de medo. O medo, ele impede que você veja além. Eles entraram naquele local, o local onde o que o Senhor tinha prometido, Deus tinha prometido para eles. E eles não olharam para aquilo que era bom, eles estavam acostumados sempre a olhar aquilo que era ruim. E talvez você esteja aqui essa noite, e você tem caminhado com o Senhor, você ama o Senhor, você está na igreja, e você só olha as coisas de maneira ruim. O local que você está trabalhando, na sua empresa, no meio da sua família, o teu relacionamento com os teus filhos, com a tua esposa, você não olha o que é bom, você olha somente aquilo que é ruim. Mas no meio daqueles homens que entraram na terra, tinha 2 homens que eram diferentes, Josué e Calebe. Esses 2 homens, a visão deles era totalmente diferente dos outros homens. Porque Josué e Calebe, eles olharam para a terra e viram aquilo que era bom. Enquanto os 10 olharam e viram aquilo que era ruim. O que para Josué e Calebe era bênção, para os outros se tornou derrota certa. Meu irmão, o medo tem feito isso com muito cristão. O Senhor já nos deu a vitória, amém? O Senhor já nos deu a vitória. E tem muito cristão que não olha para a vitória. O cristão, ele só está olhando para a derrota. Talvez tudo aquilo que ele passou na vida dele, no meio familiar, toda a experiência que ele teve de vida, ele aprendeu a não olhar para as coisas boas. Você conhece talvez alguém assim? Eu conheço. Só olha para aquilo que é ruim. Talvez compra um carro top, de última geração, ele vai olhar o defeito do carro. É verdade, ele vai olhar tudo aquilo que é ruim. No domingo eu falei sobre isso, sobre a visão, quando ela limita. Talvez você que esteja aqui, você vai lembrar comigo, lá no capítulo de Mateus, lá no versículo, no capítulo 14, onde que os discípulos do Senhor estão no barco, no mar da Galileia. O Senhor tinha colocado eles naquele local, onde o vento soprava forte, eles estavam ali dentro, estavam com medo. E o Senhor desce ali das montanhas, vai ao socorro deles. O Senhor vem andando pelas águas, e eles não reconhecem que era o Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 14, 26, eu vou ler aqui de maneira rápida, a palavra fala: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Talvez você, diante desse medo que você tem tido a sua visão limitada, no meio da sua família, no meio dos seus negócios, no meio do ministério ao qual o Senhor já confiou em você. E essa visão não deixa você entrar na terra prometida e viver o extraordinário. Amém? Então hoje nós vamos derrubar esse medo. E esse medo, lembre-se, ele limita a nossa visão. Nós não podemos ter essa visão limitada como este povo teve. O medo, ele nos encoraja a prosseguir. Tem muita gente que não prossegue em muitas áreas da vida dele,
devido ao medo. Tem medo de trocar de casa, tem medo de trocar de trabalho, de trocar de família não, hein? Amém? Amém? Como muitos querem. Ele tem medo de avançar em muitas outras coisas, porque o medo já tomou conta dele. Ele já teve a experiência talvez com o pai, com a mãe, com alguém próximo dele, que infelizmente se deu mal diante do passo errado que deu, e ele agora tem medo. É o que aconteceu com esse povo. Lá em Números capítulo 13, no versículo 30 e 31, vai falar sobre isso. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subimos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo. Que pena. O Senhor tinha dado tudo aquilo para eles. E esse medo, essa fortaleza que muitas vezes age no nosso coração, age na nossa mente, tem impedido de você de prosseguir. Lá em Josué capítulo 1, lá no versículo 9, se você quiser abrir na tua Bíblia, Josué capítulo 1, no versículo 9. O Senhor está falando agora para Josué, para esse homem que estava aqui com Caleb. O Senhor fala assim: não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. O Senhor está falando para você hoje, meu irmão, não tema. Eu sou contigo por onde quer que você andares. Aonde quer que você vá, eu vou estar com você. Se você quiser abrir uma empresa, não fique com medo, o Senhor vai estar com você. Se você precisa mudar de emprego, você está com medo, mude de emprego, porque o Senhor está com você. O Senhor não deu espírito de medo e nem de covardia para nós. Que a gente tome posse daquilo que o Senhor nos deu. Se Ele prometeu a terra para esse povo, a terra prometida, a terra de Canaã, quanto mais o Senhor já prometeu para nós que somos filhos. Que você possa receber isso essa noite, em nome de Jesus. Então o medo, ele nos desencoraja a prosseguir. E nós precisamos ser fortes, nós precisamos prosseguir. Tem muita gente parado aqui em várias áreas. E nós vamos prosseguir em nome de Jesus. O medo, estou falando apenas aquilo que o medo lhe faz. O medo nos diminui diante dos problemas. Tem gente que diante do problema vê o problema gigantesco e se esquece do tamanho do teu Deus diante desse problema. Meu irmão, nós temos um Deus que é incomparavelmente maior diante da situação que você está passando hoje. Amém? Esse é o nosso Deus. Números 13, 32, 33, a palavra fala assim: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos os seus olhos. Meu irmão, o medo nos diminui diante dos nossos problemas. O medo, ele é expert. Lembre-se que quem traz esse medo é Satanás sobre a nossa vida. E ele faz isso com você. E se bobear, ele faz isso comigo. Ele tenta me diminuir diante deste problema. Ele tenta fazer com que eu esqueça de quem é o Senhor. Ele tenta fazer com que eu esqueça do sangue que já foi derramado na cruz. Ele faz com que eu me esqueça de tomar posse das promessas, o qual ele já decretou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, lá não precisa abrir, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, lá vai ter uma história linda de Gideão. Os midianitas, eles estavam ali assolando Israel. Tudo que Israel plantava, tudo que Israel fazia, os midianitas entravam ali e destruíam. Talvez você esteja se sentindo assim, com medo de avançar, com medo agora de dar um passo, de ir além, com medo que o midianita entre agora na tua terra e devore tudo aquilo que você conquistou. E esses homens estavam passando isso, mas o Senhor agora vai mandar ali um profeta, e vai falar para Gideão. Gideão estava com medo, tem uma história muito linda, que ele estava ali batendo trigo no lagar, que não era o lugar para estar.
e o Senhor vai falar algo para ele. Eu gostaria que você tomasse isso para a tua vida hoje, amém? Em nome de Jesus. Lá em Juízes capítulo 6, no versículo 14, a palavra fala assim: então se virou o Senhor para ele e disse, o Senhor está falando aqui para Gideão: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porque não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. O medo nos diminui diante dos problemas. Olha o coração agora de Gideão como estava diante daquilo que o Senhor estava falando para ele. Olha, eu sou contigo, você vai lá e livre Israel. Versículo 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque o medo, ele nos diminui diante dos nossos problemas. O medo limita a visão, desencoraja a prosseguir, nos diminui diante dos problemas. O medo contamina a nossa casa. Você está vendo que a coisa só está piorando, né? É a visão, a gente não consegue prosseguir, a coisa aqui parece só estar piorando. O diabo é especialista em fazer isso na vida do crente. E o crente, muitas vezes, nós que amamos o Senhor, talvez a gente não perceba que o medo está fazendo isso conosco. E o medo, ele contamina a nossa casa. Bispo, mas como? Números 13, lá no versículo 32. A palavra aqui, o versículo começa assim: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Falaram mal, não acreditaram. Viram aquilo que era ruim naquela terra. Lá em Números 14, que nós não lemos, no versículo 1 e 2, a palavra fala assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Imagine que agora aqueles homens, esses espias, esses príncipes, voltaram da terra prometida, não viram aquilo que era bom, e ainda, dentro da casa deles, dentro ali do arraial, no meio do povo, falaram tudo isso para o povo. Olha o que o medo faz. Olha o que o medo que faz com você, meu irmão. O medo que age em você, talvez esteja agindo agora no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua geração. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Meu irmão, tome muito cuidado, porque o medo também traz decepção. O medo de avançar muitas vezes na casa do Senhor, com as coisas do Senhor, traz decepção para você. Não é o Senhor que traz essa decepção. Não é o Senhor que coloca decepção sobre você. E infelizmente tem muito crente com medo de avançar, com a visão limitada. E esse medo agora tem se tornado o mesmo medo da casa deles. Tem contaminado, como eles contaminaram agora o arraial, eles contaminaram o povo deles com medo. E por isso a gente vê tanta família de crente destruída. O pai e a mãe estão contaminados pelo medo. E agem da mesma maneira dentro de casa. Tira os filhos do ministério. Tira os filhos de fazer as coisas na casa do Senhor. Tira o marido de fazer as coisas na casa do Senhor. Amém? Tira a esposa. Contamina a casa deles com o medo. E nós temos que tomar cuidado. Porque o diabo é especialista a usar o medo contra você e contra a tua família e contra a tua geração. Amém? Estou falando aqui apenas o que o medo faz. E por fim, o medo nos faz retroceder. Então o medo limita a visão, ele desencoraja a prosseguir, nos diminui diante dos problemas, ele contamina a nossa casa e o medo nos faz retroceder. O que é retroceder, pessoal? É voltar para trás, é andar para trás. Lá em Números 14, versículo 3 e 4. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos a espada, agora o povo está chorando, o povo já está contaminado com aquele medo. E agora estão falando isso para Moisés, para Josué e Calebe. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos a espada, e para as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito
e diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. A principal característica de um escravo é ter medo. Meu irmão, eu quero dizer algo para você aqui essa noite: você não é escravo, você é filho, você não é escravo. Esse espírito de medo não pode mais fazer parte da tua vida. Esta fortaleza chamada medo não pode fazer mais parte da tua vida, das tuas coisas, da tua família. E sabe por quê? Não pode fazer medo e não vai fazer medo, não vai provocar medo, porque no Senhor Jesus nós somos mais que vencedor. O vencedor, ele não tem medo de batalha. O vencedor, ele prossegue. O vencedor entra na terra prometida. O vencedor toma posse daquilo que o Senhor já deu a ele. Entenda que Jesus já nos libertou. Ele já nos tirou desse estado de cativeiro. Ele já tirou de nós esse espírito de medo. Nós somos filhos, nós somos livres. E nós temos que derrubar isso na nossa vida. O medo, meu irmão, eu estou falando de medo. Fala, bispo, como o senhor está falando de medo? É exatamente isso, nós precisamos entender o que isso faz na prática na nossa vida. Talvez coisas que nós queremos fazer, caminhar, agir, nós não fazemos por medo. Mas em Jesus nós somos mais que vencedores. E nós vamos caminhar, e nós vamos prosseguir. Em Gálatas 5:1 a palavra fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para te dar liberdade. Eu te libertei para isso, para você ter liberdade. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu te libertei para você ser livre, meu irmão. O Senhor está falando para você essa noite. Ele te libertou para você ser livre. Então você não se coloque embaixo de jugo de escravidão. O Senhor não te chamou para isso. Meu irmão, isso eu quero dizer um testemunho meu muito rápido. Isso foi tão forte para mim, porque quando eu me converti eu tinha medo de muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Porque a minha vida era uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? Sem a graça do Senhor. E foi numa campanha aqui, eu nem falei de Davi que se escondia dentro do buraco, amém? Lá nas cavernas. E foi exatamente saindo das cavernas, né? Foi uma das campanhas que teve, quando era tenda. E o apóstolo aquela noite pegou e falou, né? O Espírito Santo de Deus falou através da vida dele: saia da caverna. E falou sobre medo. E eu tinha algo no meu coração que eu tinha medo de iniciar naquela época, que era a reforma da nossa casa. E eu saí daqui no domingo, meu irmão, na segunda-feira, sem cheque especial, sem nada no banco, só o salário, bispo Clodoaldo. Cheguei em casa, nós chegamos em casa, na segunda-feira a Cília foi trabalhar. Eu fui atrás de um pedreiro, gente, imagine, sem nada. O pedreiro chegou lá, viu, mediu, falou: fica tanto, como que eu posso pagar? Você pode pagar assim, assim. Meu irmão, pode começar. A Cília chegou do serviço aquele dia, falei para ela, ela falou assim: você tem certeza? Eu falei: tenho certeza, vamos começar a construir, vamos reformar a nossa casa. No outro dia ela foi trabalhar, quando ela chegou tinha um monte de buraco, César, na frente de casa, linha, madeira, buraco. E eu lembro exatamente aquilo que eu falei para ela. Ela falou: amor, você tem certeza que você está fazendo? Eu falei: sim, eu saí da caverna. Meu irmão, nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu. Nós aprendemos aqui, né, no curso de batalha espiritual, algo que, depois de tanto tempo, como cristão, você ouve umas coisas assim que a gente sempre fala exatamente aquilo que a palavra nos fala, né? Tudo aquilo que nós ligarmos no céu estará ligado na terra. E a gente, talvez, na nossa pequenez, a gente realmente, né, a gente fala isso, a gente decreta isso, como se a gente estivesse ligando algo aqui para ser ligado no céu. Meu Deus, já está ligado no céu, gente. Já está ligado no céu. Basta apenas você, nós tomarmos posse disso. Então o medo não pode fazer mais parte da nossa vida. E não vai fazer, porque o Senhor Jesus já nos libertou. E por que não vai fazer mais? É porque hoje também, além do Senhor nos libertar, hoje nós temos o Santo Espírito dele, que habita em nós. Meu irmão, você é templo do Santo Espírito de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus, meu irmão. A palavra aqui, olha que coisa linda. Lá em Números 14, no versículo 24. Pode colocar aqui.
A palavra fala assim, Deus está falando aqui. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ele não tinha espírito de covardia. Ele não tinha espírito de medo. A palavra aqui no original também está falando aqui, e perseverou, está dizendo aqui, ó, ele estava cheio. E aqui está falando cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que quando o medo vier sobre a tua vida, você não aceite que ele entre e que ele nem penetre na sua vida e nem no meio da sua família. Nós temos que entender que nós temos o Espírito Santo dele, age em nós. Então a maneira de nós derrotarmos o medo é nós entendermos que o Senhor já fez isso por nós, já nos livrou da escravidão. Nós temos que entender que somos templo do teu Santo Espírito. E nós temos que entender que diante das circunstâncias, nós temos que ser perseverantes nele. Nós temos que perseverar, meu irmão. Porque os dias são maus, notícias são ruins. Às vezes a gente está, para começar o culto, você escuta uma notícia ruim, triste, o coração já se abala diante da notícia, e a todo momento nós somos bombardeados. E ali recebi uma notícia, agora há pouco, o coração já se enche de medo daquilo que pode acontecer. Olha que loucura, o diabo é especialista em fazer isso. Então nós temos que perseverar. Josué 14:8, se você quiser abrir, por favor, coloca aqui, Josué capítulo 14, versículo 8, a perseverança agora de Caleb. Lembre-se, Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida. Foram os únicos que não tiveram o espírito de medo e nem de covardia. A palavra fala assim no versículo 8. Mas meus irmãos que habitaram comigo desesperaram o povo, lembra-se? Eles desesperaram o povo, a família deles, o arraial. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele perseverou. Meu irmão, seja perseverante. A luta é grande. O Senhor está contigo. Vocês não precisam temer o dia de amanhã, nem as circunstâncias que estão te rodeando, porque o Senhor já deu a vitória para você. Não viva como um derrotado. Não se comporte como um escravo. Não faça isso. Hebreus capítulo 10, versículo 36, a palavra fala assim, é muito lindo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uau! Gente, a palavra de Deus é tão linda. Por isso que nós temos que meditar, entender. Ele está falando aqui, tendes a necessidade de perseverança. Angelinha, você tem que ter essa necessidade de ser perseverante todo dia. Cada um de nós. Porque ele fala aqui, você vai fazer a vontade dele, e assim você vai alcançar as promessas. Tem tanto crente com medo e deixando de ser perseverante, no meio da família, no meio dos seus negócios, no meio do seu convívio familiar, do seu casamento. E tem desistido, porque o medo não deixa. Quarto, nós temos que guardar as palavras de Deus no nosso coração. Você quer vencer o medo? Entenda que o Senhor já fez isso por você. Entenda que você é templo do Santo Espírito dEle. Entenda que você tem que perseverar. E você tem que guardar as palavras dEle no teu coração. Meu irmão, você não pode ser um crente que passa a semana inteira, passa um dia e você não lê a palavra. Isso não é perseverar. Isso não é guardar a palavra dele. Porque quando o diabo tentar contra a tua vida, diante de qualquer tipo de área, você vai pegar e você vai usar a própria palavra do Senhor para combater isso. Você não vai usar palavras de autoajuda, livros de autoajuda. Você tem que usar contra Satanás as palavras que estão aqui neste livro. Se não for desse livro, meu irmão, você vai ficar com medo e você vai perder. Então você tem que guardar a palavra dele no seu coração. Essa palavra tem que estar aqui, encravada. E lá eu gostaria de falar alguns versículos aqui, que está lá em Josué, no capítulo 14, no versículo 7, 9, 10 e 11. Olha que lindo. Entenda, o Senhor tem o melhor para você. Meu irmão,
eu não sei qual é o teu problema e nem qual é o teu medo hoje. Mas eu quero dizer para você que o Senhor já preparou essa terra prometida. As bênçãos dele já estão prontas para você. Basta apenas você acessá-las através da fé nele. Basta apenas você acessar e você guardar essa palavra aqui. Independente do tempo que passe, independente do tempo que passe, que ande na tua vida. Ah, mas as coisas não aconteceram. Vai acontecer, porque Deus é fiel, Ele cumpre a palavra dEle. Você tenha certeza que quando o Senhor te recolher dessa terra, todas as promessas na tua vida foram completadas. O Senhor não vai tirar você desta terra antes de completar as promessas dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Então, meu irmão, avança. Guarda a palavra dEle. Josué 14, versículo 7, olha que lindo. Caleb agora, ele está falando assim. Está falando agora para Josué. Moisés aqui, né, já tinha passado o tempo de Moisés. Agora ele está falando isso aqui, é uma conversa de dois amigos. É uma conversa daqueles que entenderam um propósito sobre a vida deles. E um está falando assim para o outro, olha que lindo. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que pusesses o pé, lembra, ele entrou na terra prometida, ele viu, será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou a vida como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Uau, isso é perseverar. Isso é entender que a tua vida, meu irmão, tem um propósito aqui. Que o Senhor te chamou, não foi para você ficar prostrado, nem com medo. O Senhor tem coisas reservadas para você. Você não saiu da tua casa hoje, de qualquer maneira, e chegou aqui e falou, estou na igreja. Foi o Senhor que trouxe você aqui. E você tem que entender que amanhã, hoje você vai sair daqui, e que o Senhor já te deu a vitória no dia de amanhã. Quanto tempo está demorando? Eu não sei. O Senhor sabe. Mas Ele vai te fortalecer até você chegar nesse dia. Assim foi com ele. Assim foi com Caleb. O Senhor guardou a vida dele e fortaleceu esse homem durante 45 anos. Volta lá para o texto. Senhor Jesus. Pai, faz isso comigo, em nome de Jesus. Eis que agora o Senhor me conservou a vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte. Versículo 11. Estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a Ele como para voltar. Esse é o nosso Deus. Ele vai te fortalecer no meio das batalhas, no meio do combate. Eu não sei quanto tempo vai passar. São dias, meses ou anos, mas o Senhor vai conservar a tua vida. E meu irmão, em nome de Jesus, receba isso. Você vai ver a promessa se cumprir sobre a tua vida. Não tenha medo, tenha apenas fé nele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que prometeu isso a cada um de nós. Que texto lindo, né? Não é apenas um povo que estava com medo de entrar na terra prometida. E para aqueles que vencem o medo, você veio para vencer o medo? Nós vamos passar por um corredor já aqui. Entenda o que o Senhor está fazendo essa noite. Eu creio que eu já venci alguns medos na minha vida hoje, em nome de Jesus. O texto de Josué, capítulo 14, no versículo 13, a palavra fala assim para nós. Josué, lembre-se, Caleb está falando agora com Josué, os dois entrando na terra prometida. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, versículo 14, portanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor,
Deus de Israel. Persevere. O Senhor tem o melhor para você. Nós vamos destruir os medos hoje. Esses homens, eles não tiveram medo de entrar naquela terra, de ver aquilo que estava disponível a eles. E Caleb agora recebe Hebrom por herança. Bispo, e aqueles outros 10 espias, todos morreram de praga diante do Senhor. E assim também, como todos os outros, acima de 20 anos, morreram naquele deserto, porque não confiaram e temeram as coisas do Senhor. Eu gostaria que você se levantasse agora. Nós vamos orar. Destrua as fortalezas do medo, para que vocês possam desfrutar das promessas de Deus sobre a tua vida. Fortalezas do medo que limitam a nossa visão. Fortalezas do medo que nos desencoraja a prosseguir. Fortalezas do medo que nos diminui diante dos problemas. Fortalezas do medo que contaminam a nossa casa. Fortalezas do medo que nos faz retroceder. Nós vamos destruir cada uma delas agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de chamar agora a banda aqui para cima. Os oficiais que estavam aqui na oração inicial. Vamos nos colocar aqui. Feche os teus olhos agora. Coloque agora o teu coração diante do Senhor. Você sabe quais são os seus medos. Eu como um homem de Deus, eu não tenho a mínima ideia. Mas o Senhor sabe. Fala, Senhor, eu tenho esse medo. Esse medo me impede de avançar. Esse medo me impede de ver as coisas que o Senhor já preparou para mim. Esse medo que estava em mim contaminou a minha esposa, contaminou os meus filhos. Esse medo me fez retroceder. Esse medo está fazendo com que eu me sinta diminuído diante dele. Esse medo está fazendo com que eu me sinta como se fosse realmente um gafanhoto diante de um gigante. Qual é o seu medo? Coloca diante dele. Nós vamos passar por esse corredor. Mas antes de nós passarmos aqui, eu quero que você coloque realmente isso diante dele. Mas principalmente que você não se esqueça que foi o Senhor que te chamou aqui esta noite. Porque é Ele que vai à nossa frente. Quando nós entrarmos por esse corredor, entenda que quem estará à nossa frente é o Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que Ele se faz presente aqui. Entenda que esta campanha, se realmente você tiver fé, não é homens, é o Senhor. Você vai sair daqui vitorioso e curado esta noite, em nome de Jesus. Então tem esse tempo, fala, Senhor, me ajuda agora, Pai. Eu tenho até vergonha, Senhor, de falar que medo é esse. Eu tenho vergonha, eu nunca falei para ninguém, eu não falei isso para minha esposa, para os meus filhos, nem para o meu melhor amigo. Aliás, eu talvez não tenha nem falado para o Senhor qual é esse medo, mas o Senhor já conhece, porque Ele está aqui dentro do meu coração. E eu coloco esse medo agora, Senhor, nas Tuas mãos, porque eu sozinho, nós sozinhos, nós não conseguimos, nós iremos falhar, mas o nosso Deus é poderoso para destruir essas fortalezas. Senhor, está aqui, Senhor, o Teu povo, Pai, diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Aliás, o Senhor, Pai, é o único que conhece, porque o Senhor nos fez. Oh, Pai Todo-Poderoso, eu peço agora, Senhor, pega, Senhor, esse medo nas Tuas mãos. Pega o medo agora de cada um de nós nas Tuas mãos, Senhor. Pai Todo-Poderoso, agora nós entregamos, nós retiramos esse medo que está aqui na nossa alma, Senhor. E nós colocamos nas Tuas mãos, nas Tuas poderosas mãos. Nos ajuda, retira isso de nós, ó Pai.
isso que talvez que tenha sido geracional, isso que talvez tenha sido trazido pelos nossos pais, isso talvez que nós nem conhecemos de onde vem. Senhor, tira isso do nosso coração e da nossa alma, Senhor. Senhor, nós colocamos isso agora nas tuas mãos. Eu não tenho força, Senhor, para tirar isso de mim, mas eu sei que o Senhor é poderoso, porque, Senhor, eu quero realmente te ver, eu quero ver as coisas de maneiras diferentes, Senhor. Eu não quero mais ter medo de avançar, eu não quero mais retroceder na minha vida, Senhor. Eu já retrocedi tantas vezes, mas eu declaro essa noite que eu não vou mais retroceder. A minha visão vai ser mudada essa noite em nome de Jesus. Então me ajuda nisso, Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu não quero viver da mesma maneira. Eu não quero mais que esse medo faça parte da minha família. Eu não quero mais que esse medo faça mais parte da minha vida, dos meus filhos, da minha geração. Senhor, toma nas tuas mãos agora, Senhor, esse medo. Senhor, quebra essa fortaleza. Nós declaramos agora em nome de Jesus, essas fortalezas derrubadas, esses muros derrubados em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nos ajuda no meio dessa batalha. É só o Senhor que pode fazer isso. Senhor, toma nas tuas mãos os medos, essas fortalezas, ó Deus, que faz com que nós, durante tantos anos, ó Deus, nós retrocedemos. Oh, aleluia, nós cremos, ó Deus, que o Senhor já pegou tudo isso nas tuas mãos. Senhor, nós vamos passar por esse corredor. Nós passaremos aqui, Senhor, mediante a fé em Ti, Senhor. Que o Senhor já derrubou essas fortalezas, e o Senhor está fazendo nova todas as coisas. Sim, Senhor, faz nova todas as coisas, ó Deus. Nós declaramos que sim, nós Te conhecemos. Obrigado, porque o Senhor nos tirou dessa servidão. Obrigado porque o Teu Santo Espírito habita em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos está dando agora um espírito de perseverança. Obrigado, Pai, porque a partir de hoje nós vamos mudar, nós vamos guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Sim, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o Teu nome. Meus irmãos, nós vamos passar agora por esse corredor. Entenda o que vai acontecer aqui. Ninguém é obrigado, mas se você reconhece que você tem fortalezas na sua vida, fortalezas de medo em qualquer área, e que precisa ser destruída, nós vamos passar aqui. E eu peço agora em nome de Jesus, que quando você entrar por esse corredor aqui, você entenda que é neste lugar que você vai deixar todo o seu medo nas mãos do Senhor. E esse período aqui, cada um dos oficiais, eles vão orar por vocês e vão declarar a cura sobre este medo. E quando você chegar aqui, meu irmão, que você entenda que você chegou nesta terra que emana leite e mel, que você chegou nesta terra de coisas extraordinárias, a qual o Senhor já reservou para você, já está decretado, amém? Então você vai chegar aqui, você pode fazer mesmo, tira isso de você, coloque isso lá, você não vai mais carregar esse medo vai ficar lá em nome de Jesus, mas agora é pela fé, Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós colocamos esse momento, ao qual nós passaremos, ó Deus, como igreja agora, Senhor, em ordem de batalha nesse lugar, Senhor, e nós deixaremos aqui, Senhor, todo o nosso medo diante de Ti, e sim, Senhor, nós seremos curados, porque o Senhor já destruiu essas fortalezas do medo, e quando o Teu povo chegar aqui, Senhor, eles chegarão aqui de maneira diferente, chegarão aqui vitoriosos, e sim, Senhor, eles verão que toda essa fortaleza de medo foi destruída na vida deles. Senhor, Pai Todo-Poderoso, age agora, abre o céu sobre nós, Senhor, vem com o Teu santo poder, todo santo Espírito sobre nós, e com o Teu poder agora, em nome de Jesus,
Meus irmãos, como nós sempre temos feito, essa fileira começa, depois essa aqui, essa como a gente fez nas últimas vezes da campanha, amém? Então pode começar. Entenda que quando você entrar ali, você vai retirar esse medo e você vai colocar isso nas mãos do Senhor. Você não vai fazer como aquele povo que entrou na terra prometida e voltou com medo. Pai Todo-Poderoso, nós, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor. E Teu povo, pela fé, Senhor, passa diante deste corredor, a qual o Senhor está simbolizando este tempo, ao qual eles saíram de Cades Barneia, e eles chegaram em Canaã. Em Cades Barneia, Senhor, os Teus filhos estão deixando o medo, Senhor, de prosseguir. Tudo aquilo que acompanhou a vida deles durante todos esses anos. E Senhor, nós chegaremos a essa terra, a terra que emana leite e mel, a terra, Senhor, aonde o Senhor preparou para nós. Pai Todo-Poderoso, vem curando, vem derrubando as fortalezas agora, Senhor. As fortalezas, ó Deus, que impede, Senhor, de nós enxergarmos além. As fortalezas a qual o Senhor impede realmente que a nossa visão, Senhor, veja aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Vem curando agora, Senhor, os nossos olhos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, que o medo, Senhor, que nos torna desencorajados, Senhor, a prosseguir. Pai Todo-Poderoso, derruba agora, tira isso agora da vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. E espírito de medo, espírito de prosseguir, você agora está amarrado em nome de Jesus, e sai agora da vida dos filhos do Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós damos ordem agora, todo espírito maligno que age no medo, que tentou fazer com que os teus filhos, Senhor, não prosseguissem, mas principalmente que retrocedessem, em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Espírito demoníaco que age no meio da família, que faz a família retroceder diante das tuas coisas, sai agora em nome de Jesus. Nós tomamos posse agora, Senhor, da tua força, do teu poder, ó Deus. Senhor, nós tomamos posse, Senhor, da terra prometida. Espírito maligno que faz com que nós nos sentimos diminuídos diante dos problemas, sai agora em nome de Jesus. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Tire as mãos agora dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro aqui que ninguém mais vai sentir diminuído diante dos problemas, mas pelo contrário, serão fortalecidos através da palavra do Senhor. Que eles entendam que eles são filhos, não escravos. Senhor, nós repreendemos também, Senhor, todo espírito, Senhor, que age no meio da casa, todo espírito que age no meio da família, espírito de medo que age no meio da família, sai agora em nome de Jesus. Senhor, dá ordem aos teus anjos para visitar os lares agora, as casas. Entra agora, Senhor, nas casas e retira, Senhor, todo espírito maligno que estiver ali escondido, que traz medo, que está no quarto do casal, que está no quarto dos filhos, sai agora em nome de Jesus. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Saia desses lugares. Nós derrubamos as tuas fortalezas no meio da nossa família. Os medos que foram levados para os nossos filhos, para as nossas gerações, estejam agora fora da nossa família, fora da nossa casa, do nosso lar, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro aqui, Senhor, todo medo, Senhor, daqueles, ó Deus, que são empresários aqui nessa noite, de avançar, de prosseguir. Pai Todo-Poderoso, tire esse medo deles, ó Deus, em nome de Jesus. Aquele que está com medo da doença, está com medo daquilo, Senhor, que já foi declarado, nós agora declaramos essas fortalezas e medo, estejam por terra em nome de Jesus. Oh Senhor, vem com o teu poder, vem com o teu poder sobre o teu povo aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Você que já passou aqui, fique com seus olhos fechados. Você que já passou por este lugar, levanta as tuas mãos, declara a cura sobre os teus irmãos,
Declara que as fortalezas do medo sobre eles já estão derrubadas em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, toque em nós, ó Pai. Toca agora em nós, Senhor. Toca, Senhor, neles agora, Senhor Jesus. Todo espírito, Senhor, todo espírito de medo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Oh, Senhor, vem, Pai. A nossa fé e esperança está em Ti, Senhor. Oh, aleluia. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Igreja, se coloque em pé. Se coloque em pé. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, larabacharalabas. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Se coloque em pé, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos e fala para o Senhor: Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse de tudo aquilo que está já reservado e determinado para mim. Eu tomo posse de tudo aquilo que está reservado para mim como esposa, como marido, como filho. Fala, Senhor, levanta as tuas mãos, como se você fosse pegar agora esse tesouro. Fala, Senhor, eu tomo posse. E eu te agradeço, Senhor, porque essas muralhas foram derribadas na minha vida. Eu tomo posse, Senhor, porque essas muralhas do medo, elas foram derrubadas. Essas fortalezas do medo foram derrubadas. Fala, Senhor, eu tomo posse. Eu creio que isso está sobre a minha vida. Eu creio que eu fui curado nisso. E eu não vou mais voltar a sentir medo. Eu vou caminhar conforme a tua palavra, conforme aquilo que o Senhor já falou, conforme aquilo que o Senhor já deu, conforme aquilo que o Senhor já decretou sobre a minha vida. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite. Quero te agradecer porque no meio de uma multidão de pessoas, o Senhor nos chamou pelo nome, Senhor. Oh, labaralabas. Oh, laralabas. Oh, larababacharalabas.
Eu creio que muitos aqui, que estavam tentando derrubar essas muralhas, oh Deus, oh labalabras, segurando algo na sua mão, como pedaços de madeira, de pau, machados, malhos, martelos, coisas que não tinham efeito sobre as fortalezas. Eu creio que tudo isso foi retirado, e o Senhor agora entrega uma espada na mão do teu povo. O Senhor veio retirando, o Senhor veio retirando isso que estava nas nossas mãos, aquilo a qual não fazia efeito sobre essas fortalezas, mas o Senhor derrubou elas, e o Senhor colocou agora essa espada que está sobre as nossas mãos, e como guerreiros, nós estamos já dentro dessa terra prometida, e nós tomaremos posse daquilo que o Senhor já nos prometeu. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor está presente aqui. Obrigado por esse novo começo na vida dos teus filhos. E eu creio, Pai, que esse novo tempo, Senhor, essa nova primavera começou na vida deles. Eu declaro que essa nova estação começou na vida deles. Eu declaro que sim, eles comerão da uva, do figo, da romã, espiritualmente, a qual o Senhor já deu para eles. Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Nos leva agora em paz e segurança para casa, Senhor. Nos leva, Senhor, nos coloca, aliás, o Senhor já nos colocou, o Senhor trocou esse espírito de medo, e o Senhor nos colocou agora, Senhor. O Senhor colocou dentro de nós a vitória a qual só o Senhor pode nos dar. Nos leve em segurança para casa, que tenhamos uma semana, um mês abençoado, e que nós possamos contemplar com os nossos olhos todas as maravilhas que estão disponíveis para nós. Glorificado seja o teu santo nome, e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo, e aquilo que ainda o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você tem uma semana de vitória, e que você possa ver realmente em todas essas áreas que foram trocadas,